interessar em muito, tá? Principalmente se o seu objetivo é ter energia de qualidade e economia, né? Como isso é possível? Bom, no formato atual é bem difícil. A não ser que você não ligue ar-condicionado, diminua o consumo da sua geladeira, fique ali com as luzes na penumbrazinha, luz de vela, na verdade, né? Mas se deixar dentro do sistema tradicional, realmente, por conta da tarifa de energia, Thaís, não tem jeito, normalmente vem muito elevada. Mas a alternativa é a energia solar, não é? A energia fotovoltaica, que ganhou popularidade no Brasil e no Nordeste, principalmente por causa do solzão que a gente tem à disposição, tá? Para falar sobre esses projetos, a gente está recebendo aqui o Tiago Valois, ele é proprietário da Solute Energy, tá certo? Que já atua há 5 anos no mercado e também está aqui em Alagoas, obviamente trazendo essa tecnologia para você. Tiago, seja bem-vindo, sempre bom falar de tecnologia, principalmente quando é para beneficiar os consumidores, a vida, né, do cidadão comum. Houve uma época que os projetos para energia solar, eles pareciam financeiramente muito distantes da realidade do consumidor comum. Quase sempre eram as empresas que faziam essa adesão. O mercado mudou, hoje qualquer pessoa pode se programar e ter a sua própria estação lá de captação de energia, é isso? Bom dia. Bom dia, Tiago, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, pela entrevista. E sim, hoje realmente o mercado de energia fotovoltaica ele se popularizou. A gente vem aí nos últimos 3 anos vendo uma baixa incrível nos valores dos equipamentos, tanto em relação à disponibilidade de oferta de equipamentos mesmo e uma popularização, realmente a demanda aumentou muito e como a maioria dos equipamentos eles são importados da China, houve também uma redução significativa tanto no preço da China quanto também no frete marítimo, coisas que fizeram com que esses equipamentos ficassem realmente mais baratos e mais disponíveis ali para as classes C, D e até E. É uma realidade que a gente vem realmente enxergando na nossa empresa. Para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, um kit para um consumo de 1.000 kW, ele custava cerca de 28 a 32 mil reais. E hoje esse mesmo equipamento está custando na faixa aí de 16 a 19, dependendo do equipamento. Fora isso, aliado também às condições de financiamento, né, que facilitaram muito, são muitas linhas específicas para energia solar que as pessoas aí das residências podem estar adquirindo e tendo essa economia. Tem muita gente que tem dúvida em relação à aquisição de placas solares, se pode implantar em um terreno afastado de onde mora, eu não tenho espaço onde eu moro, eu tenho como colocar, quantos metros de distância. Então, assim, existem todo um critério de avaliação para a viabilidade também da instalação de placas solares para isso. Sim, muitas pessoas têm essa dúvida, principalmente quem mora em apartamento, mas às vezes a pessoa mora em apartamento, tem uma casa na praia, tem uma casa no campo. E sim, ele pode ter a sua usina geradora em outro endereço, desde que ele esteja dentro da mesma concessionária. Ou seja, aqui em Alagoas a gente está falando da Equatorial, então em qualquer unidade consumidora que ele tiver dentro da Equatorial, ele pode gerar essa energia e os créditos gerados são enviados para a unidade consumidora que ele tiver no seu desejo. O único critério que é necessário ser atendido é que as 2 unidades consumidoras estejam na mesma titularidade, seja no CNPJ ou seja no CPF. É claro que aí vai dar uma mudançazinha de tarifação, porque a Equatorial ela cobra pelo envio, né, pelo transporte, pelo uso da rede, e a melhor opção sempre é gerar e consumir no próprio local, mas ainda é muito econômico também quando você não tem essa opção de gerar no próprio local, de que você possa gerar em um local diferente do local onde será consumido. Um outro medo que o consumidor tinha é sobre a possibilidade da instalação da placa na própria casa, modificar a estrutura da energia, vai mexer com o teto da casa. Queria que você explicasse, eu vivi essa experiência e também tinha esse temor, mas é uma praticidade muito grande como as placas são colocadas e de como o terminal fica à disposição também ali do consumidor e o processo de geração, quer dizer, até na chuva tem geração de energia solar, o que para mim, há algum tempo atrás, era um mistério. Mas hoje eu já compreendo um pouco mais. Quer dizer, até no mau tempo está lá gerando, captando energia para depois ficar logo em seguida à nossa disposição. Fala um pouco aí sobre essa mudança da estrutura. Altera muita coisa na casa da pessoa? Muito pouco. Nas estruturas de telhado, né, a gente, no processo de vistoria, que eu acredito que assim, na nossa empresa é obrigatório e a maioria das empresas também segue esse padrão, que é de que a gente faça uma vistoria para identificar
qual que é o tipo de telhado do cliente. Então, dependendo do tipo de telhado do cliente, são compradas estruturas específicas. Se é um telhado de telha colonial, então é uma estrutura para telha colonial. Se é um telhado metálico, é uma estrutura para telhado metálico, que se adapta melhor àquele telhado do cliente. E também, na execução, é importante que uma equipe de prestadores de serviço que seja qualificada faça um bom trabalho, porque se eu tenho bons equipamentos aliado a uma boa prestação de serviço, a gente minimiza os riscos de infiltrações, por exemplo, em relação a essa instalação. Em relação a modificações na parte elétrica, às vezes é necessário da casa, por exemplo, eu preciso adequar para que o meu quadro de distribuição da minha residência ele se adeque à energia que vai ser gerada pelos painéis, mas são modificações simples, na maioria das vezes, que não vão trazer danos à estrutura ou, de qualquer forma, trazer danos à residência. Quebrar parede. Assim, a gente vai, claro, fazer a estrutura da instalação do inversor na parede, mas hoje também isso é uma coisa que melhorou muito. Os inversores, eles são bonitos, né? Então, assim, é uma coisa que não... Estão mais compactos? Mais compactos, mais bonitos, uma coisa que não chama muita atenção na sua residência. A única alteração que tem que se fazer, às vezes, é uma alteração no padrão externo ali da rua, porque a maioria dos padrões eles estão já antigos e tudo mais. Isso. E deve haver também uma troca do medidor, né? Que é a parte da instalação desse sistema de solar. Esse medidor passa a ser bidirecional, ou seja, ele vai medir tanto o que entra como o que sai da sua casa. E no mais, assim, uma instalação simples, vamos dizer que numa residência para uma geração de 1000 kW, a gente demore aí em torno de um dia e meio, dependendo das condições climáticas para poder estar instalando. É possível compartilhar a energia solar? Quando eu falo em energia solar, são as placas que são adquiridas. É preciso compartilhar para mais de uma unidade consumidora essa energia ou não? Cada unidade, e quando eu falo cada unidade, é que tem a sua continha ali separada, precisa ter as suas placas individualmente. Cada unidade geradora, ela pode compartilhar seus créditos com N número de unidades que vão ser beneficiárias. Como eu disse, o único critério é que todas essas unidades elas estejam sob a titularidade de um mesmo CNPJ ou de um mesmo CPF. Mas isso sim é possível. Então, não existe tanta burocracia para ter acesso à energia solar hoje, né? Não, antigamente, como o Marcos falou logo no início desse bate-papo, a gente via como algo realmente muito caro, muito distante. Fora da realidade. Fora da realidade da maioria das famílias, né? E hoje não, hoje a gente está vendo as pessoas realmente buscando essa alternativa. Existe um processo, né, que deve ser cumprido, porque primeiro a gente está ali tratando da parte da vistoria, de entender realmente a situação da residência ou do comércio que a gente vai instalar. E existe um processo também com a concessionária, que ela deve aprovar esse projeto. Então, um engenheiro responsável deve elaborar esse projeto, fazer ali todos os documentos que são pedidos pela Equatorial e são regulados pela ANEEL. Existe um processo, então, assim que se protocola um processo, a Equatorial tem um prazo para que ela faça a avaliação desse processo, onde ela vai verificar, inclusive, se a rede dela tem capacidade para receber essa energia gerada, porque isso é um ponto importante também. E depois disso, a gente instala o sistema e a Equatorial volta depois num prazo para fazer a vistoria, para saber se esse sistema foi instalado de acordo com o projeto que foi apresentado. Ou seja, se ela verificar que há qualquer discordância entre o projeto e a execução, essa vistoria é reprovada. E os únicos empecilhos que podem assim, causar e trazer algum tipo de transtorno ao cliente é realmente em relação à prestação de serviço, se aquele serviço prestado e executado não for de acordo com aquilo que foi projetado para a concessionária. Por isso que também, Thaís, o momento da escolha da empresa tem muito a ver, porque você precisa ter uma empresa que tenha esse reconhecimento técnico também por parte da operadora, né? Que atua aqui na cidade, e principalmente no tocante aos cálculos que é feito para de fato representar uma economia para o consumidor. Então, eu me lembro que uma das coisas que nós tivemos lá foi a reunião para discutir o que era o nosso consumo e pontuar quais eram os pontos que tinham mais eletrodomésticos que mais consumiam. E a partir daquilo é feita uma conta, e a partir daquela conta, matematicamente lá eles estruturam a quantidade de placas de acordo com a sua necessidade. Então são duas realidades, a necessidade do cliente e atender também a demanda lá da empresa. Esse diálogo tem que estar permanente. Em uma semana a gente já estava operando, aí basicamente teve um tempo um pouco maior, que foi o da vinda da vistoria final.
Mas passado isso, você já estava apto a operar uma semana, os testes todos funcionando, tudo dando conta também. Então, quer dizer, esse padrão de quem opera vai fazer a instalação em relação à operadora tem tudo a ver, né, Tiago? Com certeza. Eu acho que uma das coisas que a gente segue muito na empresa é identificar qual que é o perfil do cliente e o que realmente ele precisa comprar. A nossa intenção, claro, é sempre vender mais, mas não adianta eu vender mais para um cliente que não tem aquela necessidade de consumo. Então, identificar o padrão de consumo e a necessidade do cliente é importantíssimo para que a gente tenha a satisfação desse cliente e ele realmente tenha a economia que ele está vindo buscar. E hoje também, com a tecnologia evoluindo cada vez mais, a gente está migrando para um novo perfil de cliente, que são aqueles clientes que pretendem ter um pouco mais de independência da própria concessionária. Então, a gente já está aí comercializando inversores híbridos com baterias, onde a pessoa ela pode armazenar aquela energia excedente e ela não precisa mais injetar na rede, ou seja, ela vai ter a sua própria energia e no caso de falta de energia, ela está ali com o seu sistema funcionando, mesmo que falte energia na rede. Então quer dizer que a própria bateria, que há algum tempo era uma coisa fora da realidade por conta dos valores elevados, hoje também já é possível, no próprio projeto, estar agregado a colocação da bateria. É muito possível. Em menos de 2 anos, o valor de uma bateria de 5.4 de potência, por exemplo, ela caiu mais de 60% esse valor. Então isso se tornou muito já atrativo. A gente já tem alguns comércios, algumas residências aqui em Maceió, por exemplo, que estão buscando esse tipo de sistema, justamente, por exemplo, ali o cara que tem o seu açougue, o seu mercadinho, se falta energia, o caixa dele para de funcionar, a balança dele para de funcionar e ele para de faturar. Então vamos dizer que se ele faltar energia ali 1 hora, ele deixou de faturar ali R$ 1.500. Só com o custo, mesmo que ele parcele, com o custo dessa bateria e desse kit híbrido que é o convencional que a gente chama, ele paga e ainda sobra dinheiro porque ele está faturando. Ele consegue não deixa de faturar. Operar. E agora me diga uma coisa, quer dizer que para a realidade do consumidor comum, que seria o meu caso, com a bateria, a depender da capacidade de armazenamento dela e do que foi gerado de energia, digamos que eu tenha lá, por alguma situação, posso ficar 2 dias sem consumir a energia da Equatorial com a minha energia armazenada de acordo com a necessidade da minha demanda, é isso? É isso, a gente vai fazer um estudo contigo, né, para saber assim, qual que é a minha demanda prioritária dentro da minha casa. Então, assim, quando eu chegar em casa, eu quero ter no mínimo a minha geladeira, o meu ar-condicionado e minha televisão do meu quarto, por exemplo, funcionando. Sem isso, eu não posso viver. Então, e alguns pontos de luz, E né? alguns pontos de luz. Certo. E a internet, por exemplo. Eu quero que a minha Starlink aqui esteja funcionando. Isso a gente faz esse cálculo de demanda, levanta a potência de todos os equipamentos e vai te dizer ali, com uma bateria vai ser possível você continuar sem energia durante 24 horas ou durante 48 horas. Entendi. Isso vai depender da sua demanda de cargas prioritárias. Que a gente separa lá para você e diz que isso aqui vai funcionar mesmo com a falta de energia. Tá vendo, Thaís? Que coisa boa. Tudo é alternativa, né? O que é importante é proporcionar essa segurança para que o cliente ali tenha a certeza de que vai ter a energia, mesmo que falte da Equatorial, ele vai ter ali a sua energia, mas isso também é conforme o que cada um planeja, porque pelo que eu tenho visto, a maioria das pessoas procura realmente implantar e investir em energia solar para realmente se livrar das contas altas de energia. Isso acontece. Né? Então, a maioria das pessoas realmente quer se livrar das contas altas de energia. Mas tem essa parcela que quer ali como um plano de contingência para também não ter falta, não ficar sem falta, principalmente comerciantes, né, que dependem aí de energia elétrica. A gente conversou com o Tiago Valuar. Tiago, deixa teu contato para quem ficou interessado nesse bate-papo aí, tirar mais dúvidas, de repente entrar em contato com você. Olha, o nosso contato principal ali de atendimento, onde vai ter todos os nossos números, telefones e endereços, é o @SoluteEnergy ali no Instagram. Nossa empresa está presente aqui em Alagoas, em Maceió, Teotônio e Arapiraca, e além de mais 5 estados no Brasil, onde a gente já é referência em sistemas de energia solar. É Solute, tá? SOLUTHI. Solute, tá certo? Energy. Aí o Energy tem o GY no final, tá certo? Energy, você coloca em inglês Energy com o GY no final. Queria te agradecer, a gente volta a conversar, esse assunto não se esgota aqui, porque obviamente a cada momento que evolui essa tecnologia, a gente tem necessidade de aprender um pouco mais. Tem uma próxima oportunidade, Tiago Valuar, agora 7h44, Thaís. Valeu, Tiago.